Não. Eu tirei isso. Aí. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo, Marcos, Tami. Hoje com a aula de como criar, né, como planejar um programa de tratamento ou como planejar a reabilitação. Igor, seja bem-vindo, pessoal. Então, vamos para mais uma aula, das nossas aulas de segunda-feira. Clica aí no aviãozinho, chama os amigos para participar, para você aprender o passo a passo. Hoje eu vou falar passo a passo como planejar um programa de reabilitação. O que você tem que fazer primeiro, depois, e por aí vai. 5 passos hoje, 5 passos para você estruturar o seu programa de reabilitação. Estruturar o seu programa de exercícios, enfim, para qual a sua especificidade, a sua área de atuação, ok? Então, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, vai clicando aí no aviãozinho, convida os amigos para participar, clica no coraçãozinho para ajudar a impulsionar essa live. Fala, Igor, tudo certo? Lousiane, seja bem-vinda. Muito bem, muito bem. Tá. Então hoje, nessa aula, o passo a passo para montar um programa de tratamento, um programa de reabilitação. Então uma aula muito interessante, eu demorei até para descrever esse processo, que foi uma coisa que eu estipulei baseado em alguns estudos, alguns artigos de lesões específicas, mas eu descrevi um passo a passo para que eu pudesse seguir sempre aquele passo a passo para conseguir criar um programa que desse resultados, né? Um programa estruturado. Jéssica, seja bem-vinda. Rodrigo, seja bem-vindo. Então hoje a gente tô comentando aqui, falando, o pessoal tá chegando, né? Então hoje vai ser como estruturar um programa de reabilitação, passo a passo. Hoje eu vou falar 5 passos, né? O que eu utilizo para mim, o que eu fui descobrindo com a minha prática profissional, então como montar um programa de reabilitação estruturado. Como que eu vou montar um programa de reabilitação? Então, pessoal, peço que clique aí no aviãozinho, chama a galera para participar, vai clicando aí no coração, curtindo, para ajudar a impulsionar essa live, beleza? Impulsionar essa aula. Então, o primeiro passo de todos, que na verdade é antes do primeiro passo, é a pré-montagem do programa, você precisa ter uma avaliação detalhada. Nesse final de semana, a gente que passou, fizemos o curso Como Avaliar e Corrigir com Qualidade. Ó, a Amanda entrou aí, estava lá no curso. E nós falamos então como avaliar e corrigir com qualidade. É claro que tem muita coisa para se falar sobre avaliação em um final de semana. Então tem testes específicos que a gente não conseguiu abordar, tem um monte de coisa, mas trouxemos a base. Se você não avalia, você não vai conseguir prescrever ou criar um programa bem específico, bem detalhado. Então a primeira coisa, o prescrição, pré-montagem, planejamento de um programa de tratamento é a avaliação. O que a maioria faz, que eu vejo? Mais os fisioterapeutas, mas vamos extrapolar isso para o personal trainer também. O cliente chega com a cartinha do médico falando que tem uma tendinite no ombro. E aí você, tem uma tendinite no ombro, beleza. E aí você segue com o teu programa, sem avaliar, né? Tentar entender a causa dessa tendinite, sem tentar entender as limitações que ele tem hoje, sem tentar entender o nível de dor ou o nível da limitação funcional que ele tem causada por essa tendinite. E aí como é que você vai prescrever um programa específico de resultados, né? Então, é o seguinte, dê resultado para o seu cliente que ele te dará resultados. Então é muito importante isso, porque você dando o resultado, ele fica satisfeito, compartilha com outros, te divulga e, enfim, ajuda a disseminar aí o seu trabalho, né? E você fica mais conhecido. Obrigado, Amanda, curso fera. Foi sensacional, foi muito bacana mesmo. Final de semana a gente fez
como avaliar e como corrigir com qualidade. Ó, o Gabriel estava lá também, mais um que estava no curso. Seja bem-vindo, Gabriel. Tanoi Rodrigues, seja bem-vindo também. E agora então vamos começar especificamente como planejar um programa de tratamento, ou como planejar a reabilitação. Se você é personal e você tem um aluno que tem alguma limitação, ou teve alguma lesão, ou alguma condição, você vai planejar, né, vai usar as mesmas sequências que eu vou falar aqui. E se você é fisioterapeuta, não tem nem o que dizer. Para você planejar um programa de reabilitação, você tem que seguir isso daqui. Primeiro passo, primeiro tópico, dor, pessoal. A dor é um fator limitante. A dor gera mecanismo reflexo. Professor, você fala muito difícil, eu não entendo o que você está falando. O que é um fator limitante? Se você tem uma dor muito elevada, você não pode ficar exigindo muito desse indivíduo. O que é um mecanismo reflexo? Se eu tenho dor, eu vou gerar uma postura antálgica para evitar a dor. Essa postura para evitar a dor vai gerar tensões e disfunções que vai ficar complicado eu praticar alguns determinados exercícios ou nenhum exercício. E como eu falo muito, quem não viu meu post aí, volta lá no feed e dá uma olhada. Movimento cura movimento. Tá lá, vai lá e dá uma olhadinha porque... Pessoal, é fundamental entender isso. Você tem várias técnicas, mas você vai chegar para o movimento. Todas as técnicas, equipamentos vão te levar para o movimento. Se ele está com dor, você vai utilizar recursos analgésicos para ele poder praticar movimento. Então, o primeiro tópico que você vai planejar o seu programa é a dor. Você vai avaliar a dor dele, você já avaliou na verdade. Dependendo do nível de dor, você vai colocar ele para o movimento. Dependendo do nível de dor, você vai utilizar recursos para analgesia, para reduzir essa dor, para diminuir esse mecanismo reflexo e para diminuir essa postura antálgica, tudo isso que eu já comentei aí com vocês. Existem vários recursos que você pode utilizar. Então eu vou citar aqui alguns recursos que são de ambas as profissões, do personal e do fisioterapeuta. Depois eu posso falar mais específico de outros recursos que aí vão estar mais voltados para físio. Liberação miofascial. Liberação miofascial é um recurso, assim como a massagem, que vai atuar na dor. Porque ela causa uma modulação da dor. Você consegue reduzir um pouquinho essa dor. A bandagem neuromuscular parece que tem um efeito também de modulação da dor. Importante. Que mais? Dependendo da condição dessa dor, um alongamento, uma contração isométrica, essas técnicas todas vão te ajudar a reduzir a dor dependendo da origem dessa dor. Então você tem que também entender na avaliação qual é a origem dessa dor. Se é de origem neurológica, se é de origem inflamatória, né? Ou tem já uma lesão mais significativa tecidual. Então é importante que você entenda essa dor para você trabalhar com ela. Então, o que eu utilizo? Numa escala de dor de 0 a 10, você vai colocar uma dor moderada para baixa, eu levo para o exercício. Se tiver acima, eu mantenho em técnicas para analgesia. Então eu uso na escala de 0 a 10, acima de 6 eu vou focar na analgesia. De 6 para baixo, eu vou levar para um movimento. Muito bem, eu peguei um artigo sobre impacto femoroacetabular e pubalgia, a relação entre os dois, e lá eles criaram um algoritmo parecido. Eles falavam assim, que a dor acima de 7, controle da dor. A dor de 7 para baixo, segue para o movimento, certo? Então, você tem vários recursos aí para trabalhar com a dor, eu acabei de falar vários aqui. E a físio ainda tem os equipamentos, né? Por exemplo, o TNS, a estimulação elétrica transcutânea, que pode atuar, entre outros também que podem auxiliar indiretamente no alívio dessa dor. Eu basicamente trabalho com terapia manual, mobilizações. Eu esqueci de falar aqui, as mobilizações articulares também são importantes para alívio de dores articulares. A mobilização, por exemplo, de Maitland, né? Kaltenborn, quem conhece, né? E aí depois que você conseguiu aliviar essa dor, ou se você já está com uma dor de 6 para baixo, você já pode ir para o movimento.
Então qual que é a próxima etapa que eu vou colocar no meu planejamento? É a amplitude de movimento. Ele tem uma amplitude de movimento adequada? Sim ou não? Se sim, eu vou passar para a terceira etapa do programa, que é o desenvolvimento de força, trabalho de fortalecimento, ok? Então vamos lá, como que eu vou estruturar um programa de tratamento? Você vai olhar para o paciente, vai conversar com ele, ou com o seu aluno, enfim, vai conversar com ele, perguntar como é que está a dor, tentar entender que tipo de dor é essa, a origem dessa dor, e aí ver que forma você pode trabalhar para reduzir essa dor. A dor está de 6 para baixo, você vai para o movimento. O que você vai fazer de início de movimento? Amplitude de movimento. A amplitude de movimento está restrita? Sim. Por quê? Não sei. Então vamos avaliar. Tem encurtamento musculares? Tem que testar, mas eu não consigo testar por causa da rigidez articular. Não sei agora se é articular, se é cápsula, se é encurtamento. Vamos utilizar técnicas e ver o resultado dessas técnicas. Então eu vou usar técnicas de mobilização com foco para ganho de amplitude de movimento, e se essa técnica deu um resultado muito interessante, você já sacou que ali a limitação era por conta da cápsula articular, que isso influencia em 47% da rigidez. E se você faz ali, o movimento, a amplitude do movimento não está ajudando, não está melhorando, ou melhorou muito pouco, o próximo passo é entrar com o alongamento, com exercícios de alongamento para buscar o ganho de flexibilidade. Antes do alongamento, você também pode utilizar a liberação miofascial para atuar na fáscia, para você ganhar uma distensibilidade desse tecido, que vai diminuir a rigidez e ganhar mais mobilidade. E o alongamento, como é que eu faço? Vamos seguir o passo a passo. Alongamento, pega lá o livro do American College of Sports Medicine e olha o FIT do alongamento. O que é FIT? É fitness? Não, tem nada a ver com isso. É o FITT. O que é o FITT? Frequência, F de frequência, I de intensidade, T de tempo e T de tipo. Então, vamos pensar, amplitude de movimento, eu já dei várias técnicas que falei para vocês, vocês já trabalharam isso, chegou no momento do alongamento. Como que eu vou prescrever esse alongamento? Como que eu vou montar, vou planejar meu programa? Eu vou planejar meu programa com uma progressão. Eu não vou sair na louca, chego lá, agora eu vou fazer um alongamento, dar uma cordinha para ele faz. Amanhã eu tô afim de que eu vou lá e vou empurrar a perna dele. Da onde você tirou isso? Então você tem que ter um planejamento e criar uma progressão. Frequência, intensidade, tempo e tipo. Minha humilde e sincera opinião. O ativo, o alongamento ativo, é mais interessante de início, porque ele sabe o limite dele. A não ser que seja um caso mais agudo ou mais grave, vamos dizer assim, que ele sente muita dor, que ele não consegue fazer sozinho. Mas enquanto ele conseguir fazer sozinho, ele sabe o limite. Na próxima vez, ou você vai determinar daqui quanto tempo e vai vendo a evolução dele, constantemente avaliando, você já pode fazer alongamento passivo, que você vai lá e empurra ele. Porque aí você consegue um pouquinho mais. Depois você pode utilizar mais para frente o FNP, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que eu não vou explicar aqui o que é, porque senão vai acabar o tempo e a gente vai ficar esta aula inteira falando sobre FNP, que é uma técnica fantástica, aliás, a mais eficiente para ganhar e desenvolver flexibilidade. Estão acompanhando? Qualquer coisa deixa um comentário aqui, se tiver muito difícil, mas eu acho que está tranquilo, né? Então essa sequência de alongamento. Você vai fazer um alongamento cada vez por essa progressão que eu falei, do tipo de alongamento, você está buscando uma maior intensidade, vamos dizer assim. Então a intensidade dele está sendo aumentada. Quando eu aumento a intensidade, eu busco maior ganho de flexibilidade. Entretanto, você não pode colocar uma intensidade muito alta e esse indivíduo ficar brigando com você, né? Ele contraindo e você alongando, ele contraindo e você alongando. Então o resultado não vai ser tão interessante. Por isso que eu faço uma progressão. Um passo de cada vez. Beleza? O tempo. Como é que eu vou planejar dentro do meu programa o tempo do alongamento? Você vai planejar aqueles músculos que você quer alongar, que são aqueles que você testou e viu que estão encurtados, ou que por algum motivo você acha importante alongar. Você só tem que saber esse motivo, não vai fazer sempre a mesma coisa simplesmente porque todo mundo fez, né?
E aí o tempo, a gente sabe que, por exemplo, o Stélio Dantas fala que de 10 a 30 segundos de alongamento você já tem ganhos de flexibilidade. Tem estudos que falam que acima de 30 segundos tem efeitos mais interessantes. E tem a maioria dos estudos falando que até 1 minuto, a partir de 1 minuto, não tem efeito adicional. Eu acredito que sim, que tem efeito adicional, mas não tem nada comprovado. Então, é só uma questão minha prática, né? Mas, então, a gente sabe que quanto maior o tempo, também é a maior tendência de você buscar a flexibilidade desde que chegue ali no 1 minuto, né? Como que é o que traz a literatura. Se você ficar lá 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, teu objetivo é mais vascularização, até relaxamento. Condromalácia e tendinite patelar podem ter na causa encurtamento da cadeia posterior. Na causa cadeia posterior, eu acho que pode até ter como uma consequência, né? A condromalácia está relacionada, tendinite patelar relacionado com o encurtamento anterior, né? Por exemplo, uma linha superficial anterior, encurtamento de musculatura de quadríceps. Eu acho que encurtamento posterior, de cadeia posterior, pode influenciar na mecânica do movimento, e a mecânica do movimento acabar influenciando, né? Também na condromalácia ou tendinite. Mas a gente vê a condromalácia também tem várias causas, né? A displasia atroclear, ou atroclea rasa, que é uma alteração anatômica que é mais comum nas mulheres. A gente vê a rotação interna do fêmur, que daí você pode levar a hipótese de que é uma falta de complexo posterolateral, mas não é sempre isso, né? Essa rotação interna pode ter outras causas, por exemplo, encurtamento de rotadores internos, rotação interna do fêmur, ok? E aí você pode ter um desalinhamento da patela. Aquele equilíbrio entre vasto lateral e vasto medial também, então é importante trabalhar o complexo anteromedial? Sim, também, mas tudo tem que ser avaliado, né? Então, a influência da cadeia posterior, acho que pode ter, e principalmente na mecânica do movimento, né? Mas não sei se é um fator mais preponderante. E aí, para você planejar esse tratamento, você vai seguir esse passo a passo que eu estou falando. Dor, tranquilo? Não, então controle da dor. Agora a dor está no nível significativo que pode fazer exercício? Sim, vamos ver amplitude de movimento. Amplitude de movimento, quais as técnicas? Falei um monte. Depois da amplitude de movimento, restauramos a amplitude de movimento. E aí vamos para fortalecimento. Fortalecimento, que tipo de fortalecimento eu vou utilizar? Eu vou utilizar, de novo, fortalecimento, né, pessoal? FIT de novo, frequência, intensidade, tempo e tipo. Qual é a frequência que eu vou aplicar o fortalecimento? Qual a intensidade? Dependendo da intensidade, você vai buscar mais força pura, força dinâmica, resistência, potência. Qual que é o teu objetivo? Qual é o tipo? Eu vou utilizar exercícios com elásticos, com peso, resistência manual. Tudo isso tem uma diferença. Não é só porque eu vou na casa do paciente e não tenho recurso, eu coloco resistência manual. Se eu estou na clínica de físio, eu faço elástico. Se eu estou na academia, eu faço peso. Não. Cada um tem um objetivo, né? Também não vou entrar muito em detalhes aqui para a gente não estender muito, mas rapidamente, o peso, você tem a maior produção de força, torque no início do arco. Você está parado, você tem que sair e aí você segue. O elástico não, quanto mais você aumenta o arco de movimento, mais você estica esse elástico, mais difícil fica e mais ele vai te puxando. E você tem um componente excêntrico muito importante, que é o retorno do movimento. E esse componente excêntrico vai te ensinar a controlar o movimento, que é muito importante, inclusive na condromalácia patelar. E é por isso que, deixa eu ver quem fez a pergunta aqui, desculpa, o Alencar fez a pergunta, e já trazendo como eu vou programar um tratamento para condromalácia, particularmente, eu começo com o exercício isométrico para fortalecimento e depois sigo para o exercício excêntrico. Se está com dificuldade de fazer o excêntrico, eu dou uma estabilidade com a floss band e também eu utilizo a oclusão vascular e vou para o excêntrico para ganhar força logo desse quadríceps aí, né? Então, pessoal, na prática eu tenho tido muitos resultados, estou atendendo bastante, está aparecendo bastante aí para mim, ultimamente apareceu, né, bastante, síndrome patelofemoral. Porque na verdade a gente fala condromalácia patelar, síndrome patelofemoral, pela terminologia condromalácia é o amolecimento da cartilagem,
né? E a síndrome patelofemoral, uma síndrome envolve vários fatores, porque o amolecimento da cartilagem, a cartilagem ela não tem inervação, né? Então você não vai sentir dor por causa desse desgaste. Mas o problema é o impacto, porque a cartilagem serve para absorver o impacto. E com o exercício de impacto, aí você começa a pegar o osso subcondral, né? Que aí sim, aí você sente dor e começa a ter desgaste no osso subcondral e começa a sentir dor. Então eu usaria o exercício isométrico de início, depois eu vou para o exercício excêntrico, se possível com oclusão vascular, que você utiliza menos carga, não precisa tanta carga, né? Então menos atrito, vamos dizer assim, no joelho, e você pensar bem nos exercícios que você vai colocar. Por exemplo, o agachamento na parede. O agachamento na parede, ele aumenta a pressão patelofemoral, porque você, terceira lei de Newton, lei da ação e reação, você empurra a parede te empurra para frente. Enquanto você está a 90 graus de joelho, e com as costas aqui, ó, apoiado na parede, o seu fêmur está sendo projetado para frente, porque você está empurrando a parede. E aí você ativa o teu quadríceps para subir na fase ascendente do agachamento, teu quadríceps puxa a patela e a parede empurra o fêmur. Então você faz isso e vai atritando. Você faz isso e vai atritando. Então eu não gosto desse exercício. Dr. Darian, seja muito bem-vindo. Semana que vem, pessoal, aula 8h30 da noite aqui, live. Dr. Darian é convidado, vocês não podem perder, o cara fera, né, em cirurgia do joelho, principalmente cruzado anterior, né, doutor? Então, já coloquei aqui, ó, bom assunto para semana que vem. Semana que vem vamos falar sobre o joelho, mais específico de ligamento cruzado anterior, vocês não podem perder. Então aqui eu já estou dando o passo a passo para um programa de reabilitação e semana que vem a gente fala mais específico do cruzado anterior. Não percam, já anota na agenda aí, doutor Darian, de Jaraguá do Sul, vai estar aqui com a gente. Joelcio já mandou um beleza ali, Joelcio também de Jaraguá do Sul. E a galera que chegou depois, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando sobre como planejar um programa de reabilitação, um passo a passo. Beleza? Mas esse assunto de fêmur patelar é o dia a dia do consultório. É isso aí, né? Isso aí, cara. Isso aí tem pra caramba, né? Ó o Joelcio lá. Show! Pessoal, dúvidas? Vão colocando aqui, beleza? Então, vamos lá. Falamos de dor, controle da dor. Próximo passo, falamos de amplitude de movimento. Próximo passo, fortalecimento. E aí fortalecimento tem isométrico, excêntrico, o concêntrico, cadeia aberta, cadeia fechada, ângulos de proteção. E aí você vai extrapolando isso dentro da lesão que você tem ou dentro do que você quer trabalhar, né? Às vezes eu pego um personal trainer pega um aluno que tem alguma condição, mas já condição específica, né? Teve uma lesão, tá naquele processo de transição, já terminou ali a físio, está no processo de transição. Então você também tem que saber bem o que ele tem e saber avaliar essas coisas que eu estou falando, esses tópicos, para você planejar o seu programa. E aí você fez lá a tua parte de fortalecimento com os objetivos que você tem, por isso que você vai usar a isometria, o excêntrico, o concêntrico, a repetição mais, o volume mais alto, o volume mais baixo, a carga mais alta, carga mais baixa. Qual que é a diferença disso tudo, né? É alta velocidade, é baixa velocidade? Teu objetivo é mais controle motor? Não, teu objetivo é ganhar força mesmo, localizada? Não, exercício multiarticular envolvendo vários grupos musculares para dar mais coordenação? Ou não, eu quero um exercício mais monoarticular, isolando mais o grupo muscular. Tudo isso é um universo que dá para fazer uma aula para cada tópico desse. Uma aula só de dor, uma aula só de amplitude do movimento, uma aula só de força. Mas passamos a força, aí você já deu uma condicionada, vamos dizer assim, você já melhorou a coordenação intramuscular daquele músculo e intermuscular entre os grupos musculares, agonista, antagonista, sinergista, neutralizador e estabilizador. Já melhorou essa coordenação, já vai melhorar a qualidade do movimento. Qual que é o próximo ponto? Então vamos para a propriocepção, para incrementar ainda mais essa coordenação e também para melhorar exatamente a propriocepção, que é a percepção que o organismo tem daquele segmento, daquela articulação do seu corpo no espaço. Quando a gente tem uma lesão, a tendência é perder a propriocepção. E aí, se eu for falar aqui sobre controle motor e a execução, né, o planejamento do movimento, aí a gente vai longe. Mas olha só. Fala, Rafa, tudo certo? Galera chegando aí. Quem chegou depois, pessoal, sejam muito bem-vindos.
Edu Barberini apareceu por aí também. Maria Clara, seja bem-vindo. Bach, Vinícius, a Ariana, uma galera. Sejam todos muito bem-vindos. Estou falando aqui do planejamento passo a passo para montar um programa de reabilitação. Então, quando eu falo de controle motor, de planejamento do movimento, pessoal, eu tenho que saber onde que eu estou hoje. Como é que eu sei onde eu estou? O posicionamento do meu corpo, né, no espaço. Eu tenho proprioceptores, receptores articulares, receptores musculares, visão, labirinto, tudo isso, um monte de informação chegando aqui. Essa informação vai ser interpretada e eu tenho mais o movimento voluntário que vem do córtex motor, e aí isso vai passar por, né, cerebelo, tálamo, núcleos de base, vai ter todo um refinamento e isso vai chegar lá no meu músculo. Então imagine se essa informação de onde você está, ela já vem defeituosa, como é que você vai gerar um movimento bom ou interessante, uma resposta? Que muitas vezes num jogo ou, sei lá, num esporte você tem que ter uma resposta rápida. Então você tem que saber muito bem onde você está. Então a propriocepção é fundamental. E aí eu considero importante você já ter uma boa amplitude de movimento, um bom fortalecimento. Quando eu falo esse passo a passo da reabilitação, pessoal, por favor, não entenda que eu tenho que deixar 0 bala perfeito para passar para o próximo. Não é isso. Não é isso, tá? A gente dentro de uma sessão, de um atendimento, de um programa, a gente vai estruturando esses tópicos que eu coloquei, mas eu vou focar mais, gastar mais tempo ou dar ênfase nesse tópico que eu falei. Então, dor, eu já falei para vocês quando que eu vou levar para o movimento ou não, se não faço controle da dor. Depois, amplitude de movimento. Mas, pô, a amplitude de movimento dele, o cara é, né, bem encurtadão, bem rígido, não melhora nunca, não melhora nunca. Um pouquinho vai melhorar, por isso que você tem que estar constantemente avaliando. Mas não significa que você não possa fazer ou as outras etapas, ir para o fortalecimento, mas foca na amplitude de movimento, se ainda está ruim. Inclusive, o comprimento muscular é um fator determinante de força. Então, você desenvolve o comprimento para você melhorar o desempenho também, né? E aí, força. Ah, eu preciso estar com a força, nossa, moendo, levantando uma porrada para ir fazer propriocepção? É lógico que não. Entenda que é um passo a passo. E quando eu falo força, eu digo treinamento de força, que vai te desenvolver coordenação intra e intermuscular, que vai deixar você apto aí para a propriocepção. Ou seja, uma preparação para você entrar na propriocepção. Na verdade, eu troquei isso por equilíbrio. Porque você realizar alongamento é proprioceptivo. Se você realizar fortalecimento, você está desenvolvendo propriocepção. Aí, claro que os exercícios mais específicos são aqueles com superfícies diferentes, plataformas instáveis e por aí vai. Né? Mas você alongando, trabalhando amplitude de movimento, já é desenvolvimento de propriocepção. Fortalecimento também. Não é tão específico, mas é. Entende? Mas eu digo daí para você ir nesses exercícios que o fisioterapeuta chama de proprioceptivos, em disco de equilíbrio, bozu, como é que chama? Balancinho, e que o profissional de educação física, o personal está utilizando muito também, principalmente dentro do treinamento funcional. Eu acho que é bom que você tenha trabalhado um pouco de fortalecimento e coordenação neuromuscular na estabilidade para depois você avançar. Beleza? Vou tomar minha água aqui que eu desembestei a falar que não parei mais. Dúvidas vão deixando aí. Coimbra, parceiro, seja bem-vindo. Laiane, seja bem-vinda. Alessi, Matheus, Danilo, Alexia, Físio, sejam todos muito bem-vindos. Estou falando aqui, pessoal, passo a passo para a gente montar um programa de reabilitação, um programa de tratamento. E você que perdeu, que chegou agora, depois eu vou deixar a gravação no nosso grupo exclusivo. Aí, pessoal, tá essa lenga-lenga aí, né, do Telegram. Então, sabe se vai, se bloqueia, se não bloqueia, enfim. Então, assim que acabar a live, essa aula aqui, eu vou deixar o link aí no meu Stories do grupo do WhatsApp. Então, a gente tá nessa migração, né, volta pro WhatsApp, se liberar o Telegram, a gente volta pro Telegram. Eu vou sempre avisar vocês, mas acabando a aula, se você quer assistir na íntegra, depois entra lá no grupo, que aí eu vou disponibilizar para vocês, ok? Desculpa. Então, propriocepção, pessoal, entendeu? Show de bola, tem que ter. Passou um ganho de amplitude de movimento, fortalecimento, vamos para a propriocepção. E depois de propriocepção, que foi o quarto passo que eu coloquei ali do programa, vamos para o quinto passo,
que eu considero muito importante incluir aí a pliometria, mas seria a especificidade, né? Aí tá executando exercícios mais específicos, aí mais funcionalidade, aí gesto motor do esporte e por aí vai. Mas a pliometria, a maioria dos meus pacientes eu não libero sem fazer pliometria. Pliometria não é só para desenvolver potência, explosão muscular para o esporte. Pliometria vai te desenvolver coordenação neuromuscular, vai te desenvolver agilidade, né? Vai desenvolver extensibilidade muscular, porque se você fica aterrissando, você tem um estiramento bem significativo do músculo, um estiramento, eu digo, uma extensibilidade, não estiramento à lesão, né? Você está estendendo ele, então ele acaba ganhando essa extensibilidade. Se eu ganho extensibilidade, favorece a minha elasticidade, e a elasticidade favorece a produção de tensão passiva e a economia de energia. Então é muito importante, né, a gente trabalhar com isso também. Então se você teve uma lesão tendínea muscular, a pliometria é fundamental. Mas cuidado, olha o passo a passo que eu coloquei. Eu vejo gente colocando os pacientes, os alunos aí para saltar logo em seguida. Então veja, o cara acabou de ter uma lesão. Não é melhor a gente trabalhar com um processo de extensibilidade menos agressivo, com alongamento, um bom fortalecimento, trabalhar uma coordenação intermuscular para evitar que ele tenha, sei lá, entorse ou qualquer outra coisa, já que por conta da lesão pode ter perdido propriocepção, pode ter perdido força, massa muscular, por aí vai. E aí depois você vem com a pliometria e pau. E aí exercício específico, né? O que é específico para o idoso? É subir, descer a escada, levantar e sentar da cadeira, às vezes dar um trotezinho para atravessar a rua correndo, pegar um objeto acima da cabeça, abaixar, pegar um objeto no solo. O que é específico para o jogador de futebol? Depende da posição que ele joga, né? Mas aí você pode pensar em exercícios, deslocamento, frente e trás, lateral, diagonal. Então muito exercício de agilidade com cone. Aí eu já aplico os testes em T, teste do quadrado, enfim, né, shuttle run. Ah não, mas é jogador de basquete, então é muito deslocamento horizontal com aterrissagem unipodal, né? O cara desloca, vai para a cesta, o outro desequilibrou ele e tem que aterrissar unipodal. Então, mais específico possível. A pliometria vai ser específica, né? Mas lembre-se sempre, a progressão, pensa na progressão. Então você está fazendo planejamento. Se você vai colocar no papel, siga esse passo a passo e lembra de progressão. Eu quero pliometria unipodal vertical para o cara jogador de basquete. Mas não tem como você fazer isso antes de fazer a bipodal. E bipodal no local para depois ter deslocamento, né? Para depois fazer com profundidade, ou rebote, que é caixote, ou rebote que você vai várias vezes, para depois você ir para o unipodal, e assim você vai progredindo. Conseguiu visualizar a estruturação desse programa? Se você for escrever isso no papel, já teria tudo que eu falei aqui hoje, já teria dado umas 5 folhas, né? E no ciclismo? O que tem no ciclismo? Diga lá, pergunta Danilo sobre o ciclismo, o que seria mais específico? Que a gente está falando assim, né, o passo a passo para você planejar um programa de reabilitação. Você está falando da pliometria no ciclismo? Será que é isso? A pergunta? Se for isso, enquanto você responde aí, enquanto você coloca aqui, eu já vou respondendo que a pliometria no ciclismo é muito importante. Muito importante. Eu considero, né, bem interessante. Na verdade, eu gosto de pliometria. Pliometria é para tudo, desde que você busque a especificidade, né? Mas eu faria assim, né? Faria assim, que ajuda a te dar potência, né? Então, você vai... É isso, né? Então eu faria aí, sim. E ainda, o que eu treinava com meus atletas, eu fiz Ironman, fazia triatlon, também tive alguns atletas e eu treinava muito. A bipodal que o pessoal faz com barra nas costas e tal, né? Não sou muito adepto da barra, você pode colocar assim, mas desde que ele tenha uma experiência muito grande, senão, né, saltar com aquela barra, o cara tem que saber amortecer muito bem. Mas faz bipodal, mas não esquece do unipodal, né? Porque tem uma questão bem específica do ciclismo que você está empurrando com um e está puxando com o outro, membro inferior, né? Então o que eu treinava muito com meus atletas, muitas vezes? Só um e depois só o outro. Por quê?
muitas disfunções ou lesões que aparecia é porque o cara usa uma perna só. Ah, mas como assim usa uma perna só? É porque o cara é canhoto, sei lá, eu falo isso porque eu sou canhoto. O cara empurra com a esquerda e a direita só vai na onda. Empurra com a esquerda e a direita só vai na onda. Empurra com a esquerda. Quando ele vê, ele não tem esse controle. Aliás, quem usa a sapatilha, para você empurrar e puxar já é bem difícil, né? Porque enquanto uma está empurrando, a outra está puxando. E o cara não tem essa coordenação. Então treine isso. Treine unipodal, unilateral, depois treine o outro lado. Faça a pliometria bipodal, evolua para unipodal, né? Para o cara melhorar essa potência muscular de um lado e do outro. Ah, mas por bipodal ele não vai melhorar? Vai, mas unipodal você consegue, acho que, melhorar mais específico de um, porque de um membro inferior, né? Quando eu falo de um, é um membro inferior. Porque o outro, que é o melhor e que é o dominante, sempre vai estar arrastando, né? Levando o não dominante. Então eu gosto de evoluir para o unipodal. Não sei se ajudou aí a pergunta, Danilo. Mais perguntas, pessoal. Deixa aí mais perguntas. A gente tem mais uns minutinhos aqui. Então, enquanto vocês vão colocando perguntas, eu vou falando mais um pouco. Você deve estar com a cabeça desse tamanho. Para de falar, homem. Mas eu vou falar mais um pouco. Então, a gente chegou lá no final desse programa. E aí eu estou fazendo exercícios específicos. De novo, estou nessa fase final. Eu só vou realizar exercício específico ou pliometria? É lógico que não. É ênfase, né, pessoal? Ainda posso estar nessa fase aqui, realizando alguns exercícios de alongamento. Vou ter que fazer fortalecimento sempre. Propriocepção também. Só que você pode fazer, às vezes, isso tudo numa menor quantidade ou menor volume e juntando tudo para fazer exercícios mais complexos, né? Só não fala mais que meu filho. Ele fala, cara. Ele fala porque eu conheço. Figurinha. Então você vai juntando tudo e criando exercícios complexos. Isso é outra coisa que vocês têm que entender na progressão. Dentro da propriocepção, do fortalecimento, do exercício específico, você tem aqueles exercícios simples e você tem exercícios complexos. Simples, você tem um exercício uniplanar. Um exercício complexo ele vai ser multiplanar. Então você vai evoluir do simples para o complexo. Ah, eu vou fazer o exercício específico agora, vou entrar na fase específica. Falamos isso no final de semana no curso aqui com o Tiagão. Tiagão é fisioterapeuta do Curitiba, aqui, o coordenador da fisioterapia. Deu uma palestra pra gente ali no meu curso e ele falou exatamente isso. Eu estou na fase que a gente chama RTS, Return to Sport. Só que essa fase, eu também tenho o início, o meio e o fim dela. Então no início eu vou realizar algo mais suave, vamos dizer assim. É Return to Sport? É. Fase específica? Sim. Eu vou pegar o gesto mais específico? Sim. Mas eu posso desmembrar esse gesto. Ou ainda eu posso fazer esse gesto estacionário. E aí daqui a pouco eu vou fazer esse gesto lá no final dessa fase com o deslocamento. Aí eu faço uma simulação de uma partida, por exemplo, ou do movimento do antes desse movimento e depois desse movimento dentro de uma partida. Que eu vou correr, matar a bola no peito, aí que eu vou chutar e depois eu saio, entendeu? Você pega e junta tudo isso e aí você simula um pouco mais aquele gesto dentro de um contexto. A gente falou bastante isso no curso final de semana, porque às vezes você quer fazer o gesto específico e você foca nele estático. Aí quando você chega no jogo, você tem o terreno que é instável, aí você tem o adversário que dá no meio e você vai fazer aquele gesto. Então você começa a colocar essas interferências, fase final do programa. Deu para entender? Eu estou colocando isso na fase final do Return to Sport, que é a fase final do meu programa de reabilitação. Então, pessoal, programa de reabilitação, o programa de treinamento pós, que eu considero a reabilitação não só aquela fase inicial que muitos fazem na físio e dão alta para o paciente sem ter treinado pliometria e exercícios específicos. Né? Geralmente o físio faz o quê? Dor, ADM, força muito pouco e propriocepção. Então é mais dor, ADM e propriocepção. Força, mais ou menos. E aí dá alta. E aí não fez pliometria,
não fez nada muito específico. Então ele vai ter que ter essa fase de transição, que daí ou com personal trainer ou com físio mesmo, mas geralmente físio da alta, né? Eu tô falando de uma forma geral, né? E aí ele tem que ter essa fase de transição, que é o que a gente trabalha muito ali no estúdio, né? No meu estúdio, no Estúdio Funcional Trainer aqui em Curitiba. Agora a gente está com uma linha mais de condicionamento físico mesmo, porque foi aparecendo muita clientela, mas a gente sempre buscou essa essa fase de transição, né? Beleza, pessoal? Conseguiram entender o passo a passo para a montagem de um programa? Mesmo você, personal, quando você pega esse paciente ou esse aluno que acabou de sair da alta, você tem que ter um passo a passo. Às vezes, vai de alta, mas ainda tem um pouco de dor, né? Ou às vezes, nem entrou no programa de reabilitação, nem se lesionou, mas tem dor, né? Grande parte da população tem dor. Então, qual foi o passo a passo que eu coloquei aqui para você estruturar? Como que eu vou planejar o meu programa de reabilitação? Como que eu vou planejar? Você vai olhar para a dor, depois da dor, resolvendo isso, né, colocando uma dor moderada para baixo, que eu consigo trazer ele para o movimento, eu vou para amplitude de movimento. De amplitude de movimento, eu vou pensar em treinamento de força. Treinamento de força, eu vou pensar daí para propriocepção. E o quinto passo, a pliometria e especificidade. Especificidade não, né? O return to sport, ou o gesto motor, ou, enfim, aqui é a especificidade. Mas o que eu não quis chamar de especificidade, porque nessas outras aqui, fases, você também vai buscando especificidade. Aquilo que é mais específico para ele, né? É importante. Por exemplo, treinamento de força. Você vai buscar. Começo você tenta fazer aquilo que está mais fraco, mas faz um treinamento de força geral, mas você vai buscando especificidade, né? Para o final. E lembrando que esses 5 passos que eu falei, esses 5 pontos, né? Que você tem que estar atento, você não vai fazer isolado, só amplitude de movimento. Daí pulei para esse aqui, eu esqueço a amplitude de movimento. Nunca mais faço. Faço só força, mas faço força e não tenho propriocepção. Daí eu termino a força, vou para a propriocepção e esqueço força. Não é assim. Eu estou dizendo que é a prioridade e você vai analisando cada um para ver o momento de passar para a próxima fase. E o mais importante, pessoal, o mais importante, que inclusive a gente vai conversar um pouco sobre isso semana que vem com o Dr. Darian, na questão ali do joelho, do cruzado anterior, mas o que eu acho fundamental, tanto para a alta, que é o que a gente vai falar, e para critérios de cirurgia também, que é o que a gente vai falar semana que vem, quanto para a progressão do seu programa. Você tem que ter critérios. Por que você resolveu mudar de exercício? Por que você incrementou a carga? Por que você... você planejou isso antes? Perfeito, você fez um planejamento baseado em cientificidade, em periodização. Leia o livro do Bompa, leia o livro do Antônio Carlos Gomes, lá fala sobre periodização. Agora, de repente, eu pensei que eu tô afim de mudar, porque enjoou, né? Então, cuidado um pouco com isso. Qual o critério? Por exemplo, por que eu vou passar um exercício iniciante, total? Começou agora, não tem experiência com exercício físico. E daí eu começo a passar um afundo, uma passada, que tem uma desestabilização grande, porque ele está no apoio antero-posterior, fica assim, ó, pro lado pro outro. Não é muito mais fácil você realizar um agachamento com apoio lateral? Não é muito mais estável para esse indivíduo? O cara não tem ainda uma boa consciência corporal, coordenação intramuscular, propriocepção, equilíbrio, e você vai meter ele já no afundo, pior ainda se for uma passada, que tem deslocamento, apoio unipodal. Mas ele faz caminhada. Mas faz caminhada, marcha, corrida, não com a carga. Se você vai colocar carga, primeiro faz o mais fácil, para depois você ir evoluindo para o mais difícil. Faz o simples, para depois fazer o complexo. Naquele dia ele moeu, já no próximo dia você já pode colocar lá no fundo. Deu certo? No próximo você coloca a passada. Não estou falando que você vai demorar a vida para chegar lá, mas você tem critérios. Você está entendendo? E aí você consegue também mensurar a evolução dele, você consegue controlar, né, a evolução, ok? Dúvidas, pessoal? Falei demais para variar, fiquei bem feliz com a audiência, pessoal, com a participação de vocês. Obrigado, se tiverem dúvidas podem ir colocando aqui. E enquanto isso eu vou falando que nesse final de semana agora, hoje é segunda-feira,
Sábado começamos às 8 da manhã o curso de anatomia palpatória, liberação miofascial e os trilhos anatômicos. Tudo junto. Eu não tenho como fazer uma liberação miofascial se eu não sei onde está o músculo. E até eu sei no livro, mas eu nunca palpei esse cara. Então vamos lá, anatomia palpatória, vamos desenhar no colega, achar essa musculatura. Em seguida vem a liberação miofascial e depois o raciocínio clínico aplicado aos trilhos anatômicos. Sábado, das 8 às 22, domingo das 8 às 18, em Curitiba, aqui onde estou, lá no meu estúdio, no Água Verde. Quem quiser participar, quem for daqui, volta aí uns stories que tem o link lá de inscrição. Quem não é daqui, pega o carro e vem para cá. Quem é de muito longe, pega o avião e vem para cá. Beleza? Essa aula aqui, se você perdeu, não assistiu desde o começo, você que chegou agora, estamos falando sobre o passo a passo, como planejar um programa de reabilitação. Muito interessante. Quer assistir? Vai lá. Daqui a pouco, hora que eu terminar essa live aqui, eu vou fazer um story que eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Era Telegram, agora voltamos pro WhatsApp, porque esse negócio de bloqueio de Telegram aí, né, essa coisa toda. Curso top, já fiz 3 vezes. Isso aí, Joel é o seu cara também, né? Estudioso pra caramba, parceiro. Alencar, muito legal a live, generalista sem ser superficial, ótimo conteúdo. Muito obrigado, Alencar. Eu sempre tento fazer isso nas minhas lives, né? Eu não tenho como aprofundar muito aqui, certo? Mas eu também não deixo uma coisa tipo, só fico de blá 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 aqui. Tento trazer o conteúdo já um pouquinho aplicado, às vezes algumas novidades que vocês não conheçam, mas se eu aprofundar muito também, talvez muitos ficam boiando aqui. Então eu tento sempre buscar esse meio termo aí. Cara, fiquei bem feliz com o teu retorno, porque é exatamente isso que eu tento fazer nas minhas aulas, nas minhas lives, como quiser chamar aqui, todas as segundas-feiras, às 20h30. Obrigado, Alencar. Obrigado a todos pela audiência. Grupo, daqui a pouco, no Stories, para vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp. Além das lives, vira e mexe, coloca conteúdo, um artigo, informações também sobre os nossos cursos. O que, né, se quiserem tirar alguma dúvida, podem colocar lá também. Às vezes a dúvida é de todos. Beleza? Obrigado pela audiência. Uma excelente semana a todos. Tchau!